como fortalecer o seu emocional, ter mais controle das suas emoções e, consequentemente, mais saúde mental. Eu sou a Dani Brito Carvalho, sou psicoterapeuta e eu vou fazer aqui uma série de vídeos trazendo algumas dicas simples que você pode aplicar no seu dia a dia que vão te ajudar a gerenciar melhor as suas emoções. Então, se você gosta deste tipo de conteúdo, já se inscreva aqui no meu canal e curta esse vídeo. A primeira dica que eu quero trazer para você chama-se proporção. Eu aposto que já aconteceu com você de você refletir determinada situação em que você agiu de forma exagerada. Você pensou, nossa, eu exagerei na minha reação. Ou você colheu alguma consequência por você ter se omitido quando na verdade você precisaria ter se posicionado. E por que que isso acontece? Isso é um erro de cálculo de proporção e geralmente acontece quando nós estamos muito focadas em nós mesmas, quando nós estamos fechadas em nós. E aí nós nos colocamos como o centro de tudo, como a régua do mundo, que vai fazer com que a gente coloque a nossa emoção sempre muito maior do que a realidade. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que foi o seu aniversário e você tem uma grande amiga de longa data. E essa amiga, porventura, esqueceu de te parabenizar. Bom, você pode olhar para si mesma e ver que você ficou chateada porque era o seu aniversário, porque você tem uma amiga, você gosta dessa pessoa e você queria receber de volta o reconhecimento dela. E aí você pode simplesmente julgá-la como uma péssima amiga. Você pode reduzir toda a amizade de vocês simplesmente ao fato de ela ter esquecido de te enviar feliz aniversário. E aí você pode se chatear, deixar de falar com ela, entrar numa discussão, enfim, você pode reagir exageradamente. Veja, neste caso você estava olhando para si mesma, porque se você estivesse olhando para ela, você poderia ponderar a situação e colocar mais elementos na sua cabeça, né, no seu pensamento. Coisas do tipo, será que ela está passando por alguma fase? Será que ela está tendo dias muito corridos? Será que está acontecendo alguma coisa na vida dela? Ou será que ela simplesmente anda meio esquecida? E para fazer isso, você precisa se tirar do centro da situação e também avaliar o contexto da história toda. Se vocês têm aí X anos de amizade e no decorrer desse tempo é uma amizade super bacana, vocês se respeitam, não precisam se falar todos os dias, afinal de contas, a vida adulta ela é cheia de tarefas e às vezes a gente não tem tempo de falar com a pessoa todos os dias, mas a gente sabe muito bem quem a gente considera ou quem sente admiração, consideração por nós, a gente sabe com quem a gente pode contar. Então, como é que você vai julgar a amizade inteira por conta de apenas um ato só? Veja, no cenário 1, você olhou para si mesma, você se colocou no centro. A questão de você ter ficado chateada pela sua amiga e esquecer de te dar feliz aniversário. E aí você pode ficar com raiva, ficar com mágoa e desfazer a amizade por conta disso. No cenário 2, você tirou os olhinhos do próprio umbigo, você parou de medir o mundo com o seu tamanho e você enxergou, olhou para sua amiga, o que será que pode estar acontecendo com ela, na vida dela? Será que ela está muito atarefada? Será que ela está bem? Ou eu não vou reduzir toda a nossa amizade por causa de um simples fato. Afinal de contas, o meu aniversário não é uma data absolutamente importante. É apenas uma data comemorativa do dia do meu nascimento. É só isso. Eu não sou uma figura que deve ser altamente memorável, que as pessoas não têm o direito de esquecer o dia em que eu nasci. Então, quando a gente avalia uma boa amizade, a gente não leva como critério o textão de feliz aniversário. A mensagem, o áudio
áudio, porque tem amizades ou coleguismos que só aparecem mesmo para dizer, olha, eu tô aqui, feliz aniversário, às vezes porque o Facebook lembrou a data, mas não é nem porque a pessoa de fato te considera. E escrever um textão não quer dizer que a pessoa é sua amiga. Você precisa olhar para a realidade. E olhando para fora, olhando para a realidade, então é que você consegue enxergar a proporção da coisa, ou seja, o tamanho exato da coisa. Você consegue enxergar o seu próprio tamanho. Lembra que eu falei, olhando para si mesma, você vai se enxergar sempre muito grande. Então, tudo que acontecer com você, você vai ter uma reação exagerada. Pegue o teu celular e coloque ele bem próximo, encosta ele no teu rosto. Esse vídeo aqui, ele vai ficar muito grande e você não vai conseguir enxergá-lo. Agora, para você saber o tamanho real do celular e para você conseguir enxergar o vídeo, você precisa afastar o seu celular. Aí você consegue compará-lo com o ambiente, você consegue ter uma visão melhor sobre ele. Então, esse olhar de fora, esse olhar de toda a circunstância, de toda a situação, é um movimento que você precisa fazer, tá? Tirar o olhar de si mesma, olhar para fora. E aí você vai conseguir enxergar o seu real tamanho, o que de fato está acontecendo do lado de fora, para que daí sim você tenha uma reação coerente, condizente com o que você de fato está vivenciando. E quando você começa a trabalhar com a real proporção das coisas, acontece uma coisa magnífica chamada hierarquia. Nós precisamos hierarquizar as coisas, porque essa estrutura vai te ajudar a dar a real importância para cada coisa. O que vem primeiro é a coisa mais importante. Ou seja, se você tiver que prejudicar, alguma coisa, não vai ser aquilo que está no topo da sua hierarquia, porque você sabe que a consequência vai ser muito pior. Exemplo, trabalho e família. Qual é o mais importante para você? No meu caso, para mim, o mais importante é a minha família. Então, se eu tiver que dizer não para alguma coisa, se eu tiver que colocar algum limite quando um está atrapalhando o outro, é claro que eu vou direcionar os meus nãos e os meus limites para o meu trabalho. Afinal de contas, o estrago que eu vou ter que lidar depois, a consequência que eu vou ter que lidar, vai ser muito pior se eu estragar a minha família do que se eu estragar o meu trabalho, porque trabalho eu sei que eu posso conseguir outro e ser facilmente substituída também. Essa hierarquia vai te ajudar no seu posicionamento. Eu sei que você conhece muitas pessoas que tiveram prejuízos muito grandes com a família, coisas que não podem ser resgatadas porque não souberam fazer esse cálculo de proporção, elencar a hierarquia e se posicionar devidamente. Às vezes a gente fica muito perdida com as decisões que nós temos que tomar e não levamos em conta esses dois fatores. Então, o que é mais importante? Lembra que eu falei aqui de você ter um panorama melhor. Afasta a situação para que você consiga enxergar o tamanho certo. Então, em termos de proporção, avalie as consequências, avalie o depois. Então, qual é a melhor coisa a ser feita no momento? O que eu preciso fazer agora? O que vai me trazer consequências menos drásticas? E isso vai te ajudar a ter ordem. Então, proporção e hierarquia vão te auxiliar a trazer ordem para dentro de você. E quando você ordena as suas emoções, os seus sentimentos, você vai ter ordem na sua mente. Isso vai te ajudar a tomar melhores decisões. Isso vai te ajudar a se sentir melhor, a ter menos sensação de ansiedade, a ficar menos preocupada e pensando no problema o tempo inteiro, a sentir menos desespero, pura e simplesmente porque você vai saber o que você precisa fazer. Tem as coisas que ficam na nossa cabeça.
tem o cenário que a gente cria e que muitas vezes eles são irreais. E tem a realidade, que é aonde de fato a coisa acontece. E você olhar para o que é concreto, para o que realmente está acontecendo ali na sua frente, isso te arranca totalmente desses pensamentos que te trazem desordem e desespero, porque você estará lidando com a coisa de fato tal como ela é. Você vai saber lidar melhor com a situação, você vai saber hierarquizar numa escala de importância o que é que vem primeiro, e as coisas que não têm importância, elas podem sim serem descartadas. Às vezes a gente se perde demais nas coisas que não têm tanta importância assim, ou que não tem nenhuma importância, e a gente esquece de dar atenção para as coisas mais importantes. É como você fica preocupada com a fofoca que estão fazendo de você, com as críticas que estão fazendo sobre você, fica preocupada com coisinhas, com picuinhas, você se envolve com coisas pequenas e se perde ali, quando você deveria direcionar o seu tempo, a sua atenção, a sua saúde para as coisas que mais importam. Por exemplo, cuidar do seu casamento, cuidar da sua família, da sua casa, do seu trabalho, da sua espiritualidade. Aqui eu tô falando não numa ordem específica, né? Mas veja, existem coisas muito importantes que precisam da sua atenção. Será que você está direcionando a sua atenção para o lugar certo? Para aquelas coisas que estão em primeiro lugar na sua hierarquia? E se você não dedica tempo para elas, é porque você não está cuidando devidamente delas. Então, saber hierarquizar vai te ajudar a ter ordem, pensamento ordenado, emoções ordenadas, e isso com certeza vai fazer com que você haja corretamente na sua vida, nas suas escolhas e nas suas decisões. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, me deixe saber aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no meu canal para você receber mais vídeos como este. Um grande beijo e até a próxima!